Examinando as 22 cartas do tarô em diferentes combinações e tentando estabelecer relações possíveis e permanentes existentes entre elas, verificamos que é possível dispor as cartas aos pares. A primeira com a última, a segunda com a penúltima e assim por diante. E vemos que, ao dispô-las desse modo, as cartas adquirem um significado muito interessante. A possibilidade de tal disposição das cartas do tarô é demonstrada pela ordem dos quadros do tarô na galeria do Templo de Iniciação Mítico, de que fala Christian. As cartas são dispostas assim: 1-0, 2-21, 3-20, 4-19, 5-18, 6-17, 7-16, 8-15, 9-14, 10-13, 11-12. Dispostas dessa maneira, uma carta explica a outra, e o que é mais importante, mostra que elas só podem ser explicadas juntas, e nunca o podem separadamente, como no caso das cartas 1 e 0. Estudando esses pares de cartas, o intelecto se acostuma a ver a unidade na dualidade. 1. O presdigitador. 0. O louco. 2. A grande sacerdotisa. 21. O mundo. 3. A imperatriz. 20. O dia do julgamento. 4. O imperador. 19. O sol. 5. O hierofante. 18. A lua. 6. Tentação. 17. A estrela. 7. A carroça. 16. A torre. 8. Justiça. 15. O diabo. 9. O eremita. 14. Temperança ou tempo. 10. A roda da fortuna. 13. A morte. 11. A força. 12. O enforcado. A primeira carta, o presdigitador, representa o super-homem ou a humanidade como um todo, ligando terra e céu. Seu oposto é o louco, carta 0. Esse é um homem individual, o homem fraco. As duas cartas juntas representam os dois polos, o começo e o fim. A segunda carta, grande sacerdotisa, é Ísis, ou conhecimento oculto. Seu oposto é a carta 21, o mundo, no círculo do tempo, no meio dos 4 princípios, isto é, o objeto do conhecimento. A terceira carta, a imperatriz, é a natureza. Seu oposto é a carta 20, o dia do juízo, ou a ressurreição dos mortos. Isso é a natureza, sua eterna atividade regeneradora e vivificadora. A quarta carta, o imperador, é a lei de 4, o princípio da sustentação da vida, e o seu oposto é a carta 19, o sol, como a expressão real dessa lei e a fonte visível da vida. A quinta carta, o hierofante, é a religião, e o seu oposto é a carta 18, a lua, que pode ser entendida como o princípio oposto, hostil à religião, ou como astrologia, isto é, como a base da religião. Em algumas cartas do antigo tarô, em lugar do lobo e do cão, há, na 18ª carta, uma figura de 2 homens realizando observações astronômicas. A sexta carta, tentação ou amor, é o lado emocional da vida, e a carta 17, a estrela, o mundo astral, é o lado emocional da natureza. A sétima carta, a carroça, é a magia no sentido de conhecimento incompleto, no sentido de casa construída sobre a areia. E seu oposto à carta 16, a torre, é a queda que se segue inevitavelmente a uma ascensão artificial. A 8ª carta, justiça, é a verdade, e a carta 15, o diabo, é a mentira. A 9ª carta, o eremita, é a sabedoria ou conhecimento e a busca do conhecimento. E a carta 14, tempo, é a matéria do conhecimento ou o que se conquista pelo conhecimento, ou o que serve de medida do conhecimento. Enquanto o homem não compreende o tempo, ou enquanto o conhecimento do homem não muda em relação ao tempo, seu conhecimento não vale nada. Além disso, o primeiro significado da carta 14, temperança, indica o comando de si
ou o controle das emoções como a condição necessária da sabedoria. A 10ª carta é a roda da fortuna, e o seu oposto é a carta 13, morte. Vida e morte são uma só. A morte indica somente a volta da roda da vida. A 11ª carta é a força, e o seu oposto é a carta 12, o enforcado, o sacrifício, isto é, o que dá força. Quanto maior o sacrifício do homem, maior será a sua força. A força é proporcional ao sacrifício. Aquele que pode sacrificar tudo, pode fazer tudo. Tendo estabelecido aproximadamente essas correspondências, é interessante tentar redesenhar as cartas do tarô em descrições, imaginando-as com o significado que deviam ter. Noutras palavras, imaginando simplesmente o que elas podem significar. Os quadros do tarô que se seguem são em muitos casos o resultado de uma compreensão puramente subjetiva. Por exemplo, a 18ª carta. A mesma carta, como foi mencionado antes, tem, em alguns tarôs antigos, o significado de astrologia, e nesse caso, sua relação com a 5ª carta é completamente diferente. Em seguida, continuando a examinar os possíveis significados do baralho do tarô, é necessário dizer que, em muitos dos livros já mencionados, 21 cartas dos 22 arcanos maiores são consideradas como uma trindade ou como um triângulo, da qual cada lado é formado por 7 cartas. Cada uma das 3 partes da obra de Guaita é dedicada a um dos 3 lados do triângulo, e nesse caso, como em muitos outros, as 7 são consideradas em ordem, de 1 a 22, isto é, a 0. Mas o fato é que os triângulos construídos desse modo, embora inteiramente precisos numericamente, não têm nenhum significado do ponto de vista simbólico. Isso quer dizer que eles são inteiramente heterogêneos relativamente aos quadros. Em nenhum dos lados do triângulo, os quadros representam qualquer coisa completa e relacionada, mas aparecem em combinações inteiramente fortuitas. Podemos chegar à conclusão de que os quadros devem ser considerados de acordo com o seu significado, e não de acordo com a ordem no trabalho. Em outras palavras, as cartas que estão próximas uma da outra no baralho podem não ter relação nenhuma de significado, e assim, examinando o significado das cartas do tarô, conforme revelado nas descrições, podemos ver que as 22 cartas entram em 3 grupos de 7, cada um homogêneo em si mesmo, relativamente ao significado dos quadros, mas uma carta que é o resultado de todos os 3 grupos de 7. E essa carta pode ser o 0 ou o 21. Nesses 3 grupos de 7, que não podem ser encontrados pelos números e devem ser procurados no significado dos símbolos, há novamente a doutrina secreta, ou uma tentativa de uma doutrina secreta, cuja expressão é o tarô. De acordo com isso, os arcanos maiores contêm em si mesmos a mesma divisão que o tarô completo. Isto é, os arcanos maiores também são divididos em Deus, homem e universo. Um grupo de 7 se refere ao homem, outro grupo se refere à natureza, e o terceiro refere-se ao mundo das ideias, isto é, a Deus ou ao espírito. Os primeiros 7, o homem, o prestidigitador ou mágico, Adão Cadmon, humanidade ou super-homem, o louco, homem individual, tentação, amor, espécie humana, o diabo, a queda, a carroça, a busca ilusória, o eremita, a busca real, o enforcado, realização. Cartas 1, 0, 6, 15, 7, 9 e 12. O segundo grupo de 7, o universo, o sol, a lua, a estrela, o farol ou a torre, a ressurreição dos mortos, vida e morte. Cartas 19, 18, 17, 16, 20, 10, 13. O terceiro grupo de 7, Deus, a grande sacerdotisa, conhecimento, a imperatriz, poder criador,
o imperador, os 4 elementos, o hierofante, religião, tempo ou temperança, eternidade, força, amor, união e infinito, verdade. Cartas 2, 3, 4, 5, 14, 11 e 8. O primeiro grupo de 7 representa os 7 passos do caminho do homem considerado no tempo, ou as 7 faces do homem que coexistem nele, as 7 faces expressas nas mudanças da personalidade do homem. As últimas, se consideradas no sentido místico da doutrina secreta do tarô. O segundo e o terceiro grupos de 7, o universo e o mundo de ideias, ou Deus, representam cada um separadamente e também em combinação com o primeiro, um vasto campo de estudo. Cada um dos 7 quadros simbólicos que se refere ao universo relaciona, de certo modo, o homem com o mundo das ideias, e cada uma das 7 ideias relaciona, de certo modo, o homem com o universo. Nenhum dos 3 grupos de 7 inclui a 21ª carta, o mundo, que nesse caso contém em si mesma todas as 21 cartas, isto é, o triângulo completo. Agora, se construirmos um triângulo com cada lado formado por um dos grupos de 7, colocarmos a 21ª carta no centro e arrumarmos os 4 naipes num quadrado em volta do triângulo, a inter-relação entre o quadrado e o triângulo e o ponto se tornará ainda mais clara. Quando colocamos a carta 0 no centro, tivemos que usar uma certa interpretação figurada, dizendo que o mundo está contido na mente do homem. Mas agora obtemos o mundo também no centro, a 21ª carta igual ao triângulo e ao quadrado considerados juntos. O mundo está no círculo do tempo, entre os 4 princípios, ou 4 elementos, representados pelas 4 bestas do Apocalipse. O quadrado também representa o mundo, ou os 4 elementos em que o mundo consiste. Em conclusão, é interessante citar algumas especulações curiosas do livro Le Tarot dos Boêmios, referentes à origem de outros jogos nossos conhecidos, xadrez, dominós e outros, e também uma lenda sobre a origem do tarô. O tarô compõe-se de números e figuras que reagem mutuamente e se explicam entre si. Mas, se separarmos as figuras e as animarmos sobre o papel em forma de roda, movendo os números na ordem dos dados, produziremos o jogo do ganso, com que Ulisses, segundo Homero, trapaceava sob as paredes de Troia. Se fixamos os números em quadrados pretos e brancos alternados e permitimos que as figuras menores de nosso jogo se movam neles, o rei, a rainha, o cavaleiro, o bobo ou valete, a torre ou o ás, temos o jogo de xadrez. De fato, os primitivos tabuleiros de xadrez possuíam números e os filósofos os usavam para resolver problemas de lógica. Se deixamos de lado as figuras e nos limitamos ao uso dos números, aparece o jogo de dados. E se nos cansamos de lançar os dados, podemos imprimir os caracteres em placas horizontais e criar o jogo de dominós. Do mesmo modo, o xadrez degenerou no jogo de damas. Finalmente, nosso baralho de cartas, em vez de aparecer inicialmente no reinado de Carlos VI, conforme o relato comum, é de origem muito mais antiga. As normas espanholas existiam muito antes desse rei, proibindo os nobres jogar cartas, e o próprio tarô é de origem muito antiga. Os cetros do tarô tornaram-se paus, as taças, copas, os sabres e espadas, e os pentagramas ou moedas ouro. Também perdemos as 22 figuras simbólicas e os 4 cavaleiros. No mesmo livro, Papus conta uma história provavelmente inventada por ele sobre a origem do tarô. Seguiu-se um tempo em que o Egito, não sendo mais capaz de lutar contra os invasores, preparou-se para perecer honradamente. Assim, os sábios egípcios
pelo menos é o que assevera meu misterioso informante, realizaram uma grande assembleia para resolver como conhecimento que até aquela data havia sido guardado para os homens considerados dignos de recebê-lo, deveria ser salvo da destruição. De início, pensaram em confiar esses segredos a homens virtuosos, recrutados secretamente pelos próprios iniciados, que os transmitiriam de geração em geração. Mas um sacerdote, observando que a virtude é uma coisa muito frágil e muito difícil de encontrar em todos os acontecimentos de uma linha contínua, propôs confiar as tradições científicas ao vício. Este último, disse ele, nunca desapareceria completamente, e através dele estamos seguros de uma longa e durável preservação de nossos princípios. Essa opinião foi evidentemente adotada, e foi escolhido o jogo como vício. Então, as pequenas placas foram gravadas com as figuras misteriosas, que ensinavam primitivamente os segredos científicos mais importantes. E desde então, os jogadores transmitiram esse tarô de geração em geração, muito melhor do que o teriam feito os homens mais virtuosos da Terra. Essas fantasias do ocultista francês poderiam ser interessantes se ele não simulasse um conhecimento esotérico, mas é claro que elas não contêm nada de histórico, e eu as cito aqui porque expressam bem o sentimento geral suscitado pelo tarô e a ideia de sua origem incompreensível.